Está no ar, Católicos Querem Saber podcast. É uma alegria muito grande poder entrar aí na sua casa e a partir de hoje, nosso podcast está de volta, indo ao ar no YouTube todo domingo às 9 da noite. E aí eu espero poder contar com a sua participação, poder contar com a sua companhia nessa conversa de final de domingo. Depois que você possivelmente já tenha ido à missa, já esteve com a família, já descansou, agora é hora de começar a se preparar para o início da semana e nada melhor do que começar a semana falando da palavra de Deus. É isso que nós vamos fazer aqui todos os domingos, a partir de hoje, no retorno do podcast Católicos Querem Saber. Aqui ao meu lado está o grande Tiago Souza. Muito Seja bom, bem-vindo, Tiago. Obrigado. Muito bom. Cenário novo, tudo novo aqui, que maravilha. Horário novo. Sim, você Estamos também mais está novos. novo. Estamos mais novos. O que você fez nesse rostinho? Agora eu tô de cafanhaque. Ah, tá. Sugestão de Dona Thalia. Isso, muito bem. Então, vamos começar, né? Vamos começar. E o tema hoje é bom, hein? O que você escolheu, Tiago? A gente vai falar sobre maldição hereditária. Isso daí tá na Bíblia, tá na fé católica. Tem muita gente que fala aí de maldição hereditária. Eu sou assim porque o meu avô era desse jeito. Então essa maldição está na minha família. Estou amaldiçoado. A gente ouve muito sobre isso. Isso daí tem a ver com a nossa fé, Carlos, ou não tem a ver? O que você tem a dizer aí como explicação para muitos católicos que se atormentam, na verdade? A gente escuta isso, olha, será que eu tenho isso aqui como... eu vou usar até uma expressão que não é católica, é espírita. É um karma na minha vida. Isso. É um karma, é uma maldição, é algo que eu tenho que quebrar, eu tenho que fazer tantos dias de círculo de oração para isso quebrar na minha vida, acabar com essa maldição e me ver livre disso. Sim. Você está perguntando se isso é da fé católica? Eu estou perguntando. Não, isso não tem nada a ver com a fé católica, muito menos com o evangelho, muito menos com o que Jesus passou para os seus discípulos. Se nós queremos ser pessoas discípulas de Jesus, de fato, temos que entender exatamente o que ele ensinou. E o ensino dele não passou por isso. Sim. Muito menos o ensino da Bíblia, sabia? Na Bíblia, como um todo, não tem essa noção. Você vai encontrar uma noção parecida com isso no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20. Sim. Quando Êxodo traz os 10 mandamentos, no segundo mandamento da lista de Êxodo, está dizendo que Deus é um Deus ciumento que pune até a terceira ou a quarta geração. Sim. A partir disso, determinados ramos pentecostais desenvolveram essa noção de uma maldição hereditária ou uma maldição familiar, em que as pessoas que cometeram pecados agora têm os seus pecados punidos por Deus na sua descendência. Perfeito. Vamos tratar isso, então? Vamos sim. Você já falou, né, da onde que veio essa ideia de maldição hereditária, né? O berço protestante. Mas como que isso entrou dentro da Igreja Católica? Como que a gente conseguiu adaptar isso para o nosso meio católico? Porque não somente os protestantes falam disso, mas eu até já te enviei, né, alguns relatos de dentro da Igreja Católica, alguns grupos acabam utilizando desse meio, desse artifício, para poder fazer uma certa manipulação das pessoas. Infelizmente, as pessoas têm que seguir ali um ritual. Um ritual, umas regras que são impostas. Que tem que pertencer àquele grupo, ir naquela hora, naquela reunião, receber aquela oração para ter a sua maldição quebrada. Exatamente. Exatamente, isso não tem nada a ver com isso aqui, ó, doutrina católica. Sim. O catecismo da Igreja Católica. Isso beira superstição. Isso é superstição. A palavra superstição
Sabe o que significa? Não. É algo super. Superstição quer dizer algo velho, ultrapassado. A palavra superstição quer dizer não sabia. isso. E essa doutrina é algo velho, ultrapassado, que a própria Bíblia corrige. Então, antes de responder a você como é que isso chegou à Igreja Católica, eu vou dizer a respeito de ser uma doutrina ultrapassada. Sim. É ultrapassada por quê? Porque, como eu disse, em Êxodo 20 tem essa ideia lá. Certo. No entanto, você encontra em Ezequiel 18, em Jeremias 31, dizendo o seguinte: nunca mais se diga em Israel. Certo. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Ou seja, nunca mais se diga o ditado que estão dizendo por aí, que os pais fizeram coisa errada e os filhos é que estão sendo castigados. É isso que eles estão dizendo lá. E aí se diz lá em Ezequiel 18, por exemplo, aquele que pecar, esse é que pagará, ou esse é que morrerá. Então o próprio Antigo Testamento... O próprio Antigo Testamento corrige essa ideia. A gente estuda aqui, Tiago, nos cursos da Bíblia Mais, você sabe disso, como a Bíblia, ela mesmo tem tradições diferentes. Sim, os famosos curtos-circuitos. Os curtos-circuitos, né? Num texto diz uma coisa, no outro texto diz outra, e isso é cheio na Bíblia, inclusive com esse tema. Então, essa ideia que Êxodo 20 traz já não combina com Ezequiel 18 nem com Jeremias 31. E não combina em nada com Jesus Cristo. Sim. Não é? Então você vai juntando as peças, você vê que isso não encaixa. Sim. Você abre o catecismo da Igreja Católica, não tem uma palavra sobre isso. Sim. Porque isso não é fé católica. Sim. Aí vamos à sua pergunta. Olha como é que eu enrolo para responder. Vamos à sua pergunta. Por que é que isso entrou na Igreja Católica? Sim. Infelizmente, entrou através da renovação carismática católica. Sim. E aqui não há nenhuma crítica à renovação carismática católica. Há uma observação sobre exageros que ocorrem dentro da renovação carismática, como ocorrem em qualquer outro setor da Igreja Católica. Sempre tem que dar uma olhada, porque exagero é igual unha, tem que sempre estar aparando. Sim. Sempre sai um exagero em algum lugar. Sim. Então, na renovação carismática aconteceu. Por quê? A renovação carismática, ela bebe de qual fonte? Você sabe de onde a renovação carismática vem? Sim. Dos Estados Unidos. Sim. A manifestação pentecostal na Igreja Católica, trazida pela renovação carismática atualmente, já teve outros movimentos antes na história da Igreja, mas o atual, ele bebe da fonte dos Estados Unidos. Certo. Que houve, anos antes lá, uma explosão pentecostal protestante. E é nessa explosão pentecostal protestante que houve nos Estados Unidos é que desencadeou a explosão pentecostal católica. Mas vem de lá. Sim. O padre Eduardo Daugert, que hoje está à frente da TV Século XXI, Associação do Senhor Jesus, ele que é um dos que vieram para o Brasil, ele é americano, norte-americano, ele veio para o Brasil trazendo a renovação carismática. Então, na bagagem disso, veio essa ideia junto, que chegando dentro da Igreja Católica precisa ser cuidada, precisa ser ensinada, precisa ser aparada, porque não cabe. Sim, e é interessante que eu participei de um encontro que foi falado até que essa questão da maldição hereditária, ela tem como base a maldição que Noé jogou sobre o filho dele, que deu origem aos cananeus. E aí a pessoa justificou justamente isso. Olha, os cananeus eles foram amaldiçoados, né? São filhos de Cã. Exatamente. Você sabe o que Cã fez com Noé? Sim, caçoou dele, né? Da nudez dele. Caçoou? É. Eu estou fazendo boas palavras aqui. Não, a história
de Cã é a seguinte: depois terminou o dilúvio, Noé plantou uma vinha e bebeu o vinho e caiu bêbado. Sim. Diz o texto lá que Cã, que é um dos filhos de Noé, viu a nudez do pai. Sim. Aí há uma discussão, porque ver a nudez no sentido bíblico é ter relação sexual. Então há essa ideia de que Cã teve relação sexual com o pai embriagado. Piora muito a situação, né? O Piora triste muito. fim de Noé. O cara que construiu a arca terminou assim. Então, Noé fez uma praga, né? Sim. E aí a descendência de Cã, que era o filho de Cã, Canaã, Sim. carregava essa praga de Noé. Inclusive, dando continuidade, a pregadora estava falando que, por isso, eles eram submissos aos filhos bons, deveriam servir aos filhos bons. E ela estava justificando isso, inclusive, para dizer que os palestinos mereciam o que estava acontecendo hoje, que está acontecendo hoje lá no território. E trazendo para a realidade de cada um, é a mesma coisa. Quando nós recebemos uma praga, quando nós somos desobedientes, quando a gente vai contra ao desígnio de Deus, nós vamos arcar com isso, e não somente nós, como a nossa descendência. Então ela disse que como a gente pode ter gerações frutíferas, a gente também pode ter gerações que vão ser amaldiçoadas. Então ela estava justificando o genocídio da Palestina, dizendo que os palestinos estão sofrendo o que estão sofrendo porque não se curvam ao governo de Israel. É uma maldição hereditária do cão, que né? na verdade Noé não amaldiçoou o Cã, ele amaldiçoou o filho dele, o Canaã. Uhum. E aí os palestinos hoje são descendentes de Canaã. Isso. Você anda frequentando igreja protestante? Católica. É? Dito isso, dentro da igreja católica? Sim. Mas isso é de uma desinformação de larga escala. Sim, sim. Por quê? Primeiro, gente, a história de Noé é uma história fictícia, simbólica. Nunca existiu um Noé que construiu uma arca, que teve um dilúvio, que teve água até o topo da montanha. Isso nunca existiu, é uma história simbólica. A história da maldição de Canaã, que é neto de Noé, é por quê? É porque os judaítas, antes de judeus, a gente fala judaítas. Os judaítas, eles estavam tomando as terras dos camponeses, que a gente sabe até o nome desse povo, Rahã. E eles estavam tomando as terras dos Rahã e se diferenciando deles. Então os judaítas estavam dizendo: nós somos judaítas, somos uma linhagem, e eles são cananeus. Só que, na verdade, histórica e arqueologicamente falando, judaítas e cananeus é um povo só. Os judaítas são cananeus. Os israelitas são cananeus, porque pertencem à terra de Canaã. Sim. Então desenvolveram essa história fictícia para dizer que os cananeus, que eles diziam que não eram eles, eram os camponeses que eles estavam massacrando, que os cananeus são amaldiçoados. E aí desenvolveram a ideia da história da maldição de Canaã. Entende? Sim. Então, isso você tem que ter noção quando você vai ler a Bíblia, senão você faz, desculpa, papel de trouxa. Sim. Você não compreende que a Bíblia traz mitologias, especialmente no Antigo Testamento, para ensinar àquele povo determinadas regras e determinadas posses de terra. Sim. Isso é um ponto importantíssimo que você tem que compreender. E aí você justificar hoje o que está acontecendo em Gaza por causa disso é um desconhecimento histórico, político, geopolítico tremendo. É verdade. E
Só para deixar bem claro, né, e até trazer uma justificativa, que esse encontro não foi da Renovação Carismática Católica, não foi encontro da RCC. E depois desse encontro eu até fui buscar saber das fontes, né, como que a RCC hoje se comporta em cima desse tema, né, qual a posição oficial da renovação. E aí eu fui descobrir que desde o ano passado a Renovação Carismática entrou em comunhão, digamos assim, com 2 padres, que inclusive são exorcistas, junto com a CNBB, em que não se reza mais por cura de maldição hereditária. Hoje entende-se que você pode adquirir costumes de um familiar seu, e não uma maldição. Então entende-se que, inclusive eu até li um artigo do O Catequista, que achei muito interessante, até um diácono permanente que é dono desse canal, desse blog também, que ele explicava que é impossível você ter um costume, digamos assim, ou, entre aspas, maldição hereditária, de alguém que você nunca conheceu. Você nunca conviveu com o seu bisavô, por exemplo. Como que você vai adquirir esse costume dele? O que pode acontecer é o quê? O seu bisavô tinha um costume que passou para o seu avô, e o avô, convivendo com isso, passou para o pai. Assimilou. E você assimilou isso. Claro, se você identificou isso, você pode buscar ajuda na terapia, você pode buscar ajuda numa oração, porque você identificou isso e quer mudar. Mas em nenhum momento pode ser chamado isso de uma maldição, que você está imputado em cima disso, justamente porque isso vai total contra o livre-arbítrio. Se a gente falar que nós estamos predestinados a ter uma maldição, aonde que fica o livre-arbítrio? Então, até para deixar essa justificativa, hoje, 2025, a Renovação Carismática Católica não reza mais para a cura de maldição hereditária, ou fontes oficiais que eu fui atrás para saber. Mas esse evento aconteceu com grupos que se dizem carismáticos, mas não pertencentes à RCC. E é grave essa questão, porque muitas pessoas, inclusive foi até colocado um exemplo da depressão, por exemplo, que a pessoa que tem depressão, ela pode estar com depressão porque um ente dela pecou. E hoje ela tem depressão porque ela não fez essa quebra dessa maldição, incluindo a depressão também como maldição. Aí você vai vendo a que nível de coisas absurdas isso vai chegando. Quem trouxe isso para o Brasil, assim, um livro que trouxe essa ideia, foi o padre Robert de Grandes. O livro dele era Cura entre Gerações. Certo. Um livro publicado em 1994. Você já era nascido, não? Não. Não, pois é. Esse livro é que trouxe para o Brasil essa ideia. E esse livro, na época, rodou aí nas igrejas, muita gente lia, o padre de Grandes, que trazia toda essa justificativa. O que há de verdade nisso, Tiago? Há uma verdade que eu posso herdar dos meus antepassados genes problemáticos. Eu posso geneticamente trazer problemas deles. Geneticamente. Sim. Maldição não é um gene. Maldição não é uma bactéria que se transmite assim. Tem nada a ver. Pecado. Eu vou transmitir o meu pecado para o meu filho. Pecado é o quê? É o micróbio? É uma bactéria? É um gene? Não é nada disso. Mas eu posso, sim, herdar problemas genéticos. Eu posso aprender costumes inadequados. Eu posso ficar dependente emocionalmente dos meus antepassados. Tudo isso é verdade. Porque tudo isso é construído em mim no meio em que eu vivo. Sim. Então, desde do ventre materno, a criancinha lá no ventre da mãe já vai recebendo influência. Sim. E muita coisa que ela já, na idade adulta, vai ver que ela tem algum trauma, tem algum problema, mas ela não se lembra de ter passado por nada daquilo. Às vezes ela passou no ventre da mãe. No útero materno é que ela passou por aquilo. E ela nem sabia. Aí determinadas práticas terapêuticas trazem esse insight, ela até pode trabalhar. Mas uma maldição no sentido de punição divina não existe. O que existe é sempre a consequência dos atos. Sim.
que não deve ser confundida com maldição divina ou algum espírito que esteja fazendo alguma obsessão. Isso tudo, nada existe. Por exemplo, se eu hoje resolvo começar a jogar na bet, e vou jogar nas bet, e pego tudo que eu tenho, pego meu carro, vendo, jogo na bet. Sim. Pego minha casa, vendo, jogo na bet. Pego algum dinheiro que eu tenho, jogo na bet. Queimo tudo nas bets. Uhum. Por que tem esse nome bet? Sei lá. Eu também não sei. Eu não sei, a Bet, Maria, Joana, é uma bet. Aí eu vou, queimo tudo lá. Eu prejudiquei o futuro dos meus filhos. É verdade. Eles vão sofrer, e tem muitos casos assim, de filhos que os pais perderam tudo, até em jogo mesmo. Jogo do bicho. Exatamente. É maldição ou é consequência? Consequência. Consequência. A consequência existe, óbvio. Mas dizer que o que esses filhos estão sofrendo é porque Deus amaldiçoou, não. Agora vamos voltar lá para Gênesis? Sim. Perdão, Êxodo 20. Uhum. Lá está dito assim: eu sou um Deus ciumento, que puno, que me vingo, que amaldiçoo até a 3ª ou 4ª geração. Sim. Por que se diz até a 3ª ou 4ª geração? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é o seguinte, Tiago. É o tempo médio das pessoas tomarem consciência e cortarem aquilo na sequência de gerações. Perfeito. Então, se você tem um avô problemático, sim, o pai repete aquele padrão, o filho tem a grande chance de romper isso, falar, não, eu não vou seguir isso aí. Sim. É a 3ª geração. Se o filho não faz, o neto vai fazer 4ª geração. É verdade. Por isso que lá está dito que puno até a 3ª ou 4ª geração. Evidentemente, o Antigo Testamento é escrito tudo botando Deus como razão de tudo. Sim. Então, se chove é porque Deus quis que chovesse, se tem uma maldição é porque Deus quis amaldiçoar, se alguém morre é porque Deus quis matar. A linguagem do Antigo Testamento é essa. Sim. Mas tirando essa linguagem exagerada de botar Deus como quem provoca tudo, tirando isso, o que sobra está real. Você tem uma, entre aspas, maldição até a 3ª ou 4ª geração. Exato. Porque é nessa geração que tem a chance de tomar consciência e cortar aquele vínculo. No artigo que eu li, foi até interessante que ele até usou uma expressão engraçada, que justificando, botando justamente isso, que os traumas vão existir, as consequências vão existir. O que nós não podemos ter como mentalidade é que nasceu uma criança, vem um capeta chiclete. É como se viesse um capeta chiclete e colasse ali naquela pessoa e fosse perseguir ela o resto da vida. Isso. E isso é a mentalidade que nós não podemos ter. Mas também nós não podemos negar a importância de buscar uma terapia para consertar. Tem até uma imagem que de vez em quando viraliza na internet, no Instagram, no Facebook, que pega ali o pai, né? Na verdade, o avô, e ele batia no pai. Aí ele vai lá, o pai não falava eu te amo pro filho, então já deu uma diminuída. E aí, quando chega lá na 3ª geração, que é do neto, ele já tem a noção e fala assim, eu vou fazer com meu filho diferente. Isso. Então, muda... É a 3ª ou 4ª geração, cortou. Corta ali e fala, eu te amo. Então, ele deixou de bater, ele deixou de bater, deixou de não demonstrar amor e começou a fazer o contrário, fazer o acolhimento. Então, é a quebra realmente de um ciclo, que as pessoas sempre falam. Perfeito. E eu vou falar uma coisinha para você agora. Você tem algum problema emocional, algum problema físico, algum problema de saúde? O que você deve procurar? Por onde você deve começar? Você deve começar por um profissional de saúde. Sim. O tempo em que você tratava as coisas direto com líderes religiosos, tratava as coisas de doença, problemas físicos, quando você tratava isso com
líderes religiosos é lá no Antigo Testamento. A gente vê no livro de Levítico as ordens. Quem tem algum problema de saúde, procure o sacerdote. Você vê isso no Antigo Testamento, em Levítico, porque a medicina ainda não existia em Israel. A medicina vai nascer na Grécia, com Hipócrates. Ele é o pai da medicina. Depois, quando a medicina chega em Israel, aí a gente já vai ler na Bíblia outras coisas, que são textos escritos na época da medicina em Israel. Aí você vai ler em Eclesiástico 30, por exemplo, que o médico é abençoado por Deus, o médico é instrumento de Deus. A medicina, a farmácia, fala dos farmacêuticos, fala dos remédios. Por quê? Porque já é um texto escrito mais tarde, quando já existia médicos em Israel. Então, se você tem um problema de saúde, não é a igreja que você vai procurar em primeiro lugar, é o médico. Isso não significa falta de fé, isso significa sabedoria. Porque quando o Papa Francisco esteve doente, ele morava onde? Onde que o Papa Francisco morava? O Papa Francisco morava dentro da igreja, não é? Ele saiu da igreja e ficou no hospital. E em algum dia, se o Papa Leão XIV ficar doente, ele vai sair do Vaticano e vai para onde? Vai para o hospital. É assim que tem acontecido com todos os papas. E isso deveria ser exemplo para nós católicos. Agora, a partir do momento que eu fui ao médico, fui a um profissional de saúde, fui a um terapeuta, que ele me mostrou o problema que eu tenho e que eu, pelas vias da medicina que Deus me dá acesso, eu me trato, aí bacana acompanhar esse tratamento com orações, com bênçãos, com sacramentais, água que eu queria dizer, água benta. Aí é outra história. É dessa forma que a Igreja Católica tem nos orientado. Faz sentido, Tiago? Total, exatamente isso. E a Igreja Católica nunca vai dizer o contrário. Quem disser ao contrário, tá deixando fora esse da livro igreja. Amarelo aí de lado, né? Nunca leu, na verdade. Então, nós que somos católicos e buscamos ter esse relacionamento próximo com Deus, não tem como a gente ficar apegado à superstição. Então, a pessoa que fala, faça tal coisa, faz aquilo outro, cara, corre disso, busque um profissional, busque estar unido com Deus, mas que aqui na Terra, com certeza, o médico também tem a sabedoria divina. São Lucas, médico, padroeiro dos médicos. Padroeiro dos médicos. Então, não tem como. O evangelista que é médico, que cuidou de tantas pessoas. E, com certeza, Deus cuida da nossa alma, Deus cuida do nosso físico, mas isso também passa pelas mãos dos médicos. Então, se alguém falar contra isso, cara, fica atento e foge. Superstição quer dizer coisa velha, ultrapassada. Sim. É dar valor àquilo que não tem valor nenhum. Isso é superstição. Sim. E a fé católica, quanto mais a gente compreende, mais a gente vai vendo como ela é uma quebra nas superstições. É verdade. E deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece pessoas que trabalham com terapia, que têm isso como referência, e é um referencial hoje para poder fazer atendimentos com as pessoas, porque existem várias técnicas terapêuticas. Inclusive, você entende e já praticou a hipnose também. Não sei se o pessoal que está assistindo aqui sabe disso. Sim. A gente tem até um livro aqui muito importante, que é a Neurolinguística do Evangelho, que trata muito da nossa cabeça, como que nós estamos conscientes daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós lemos. E profissionalmente falando, Carlos, o que você tem a dizer? Conhece profissionais e técnicas terapeutas que podem ajudar pessoas que talvez estão assistindo a gente e estão passando por essa situação? Tem uma terapia chamada constelação familiar. Perfeito. Que se enquadra muito dentro disso, de maldição familiar, dessas coisas. E eu conheço uma pessoa boa para a gente falar com ela. Sim. Posso chamar ela aqui? Pode, claro. Então vou chamar ela. Perfeito. Séries, seja bem-vinda. Tudo bem com você?
Que ótimo, Carlos Magliano. Muito bom estar com vocês. Muito Que bem. Você está onde alegria. hoje? Hoje estou em João Pessoa. Coisa boa. Já curtiu a praia hoje já? Já curtimos as praias que aqui são maravilhosas. Fomos para Cabedelo hoje. Ponta Maravilha. de Campina. Maravilha. Abraço meu pro Jairo aí, Jairo Mancilha. Jairo é Isso, fundador, Tiago, do INAP, Instituto de Neurolinguística Aplicada, no Rio de Janeiro, onde eu isso. fiz a minha formação em PNL. Muito Sou legal. muito grato a ele. Abraço aí pra ele, Séries. Abraço. Ele também está te mandando um abraço. Ele também está mandando um abraço. Obrigado. Eu tô chamando as séries aqui, Tiago, porque esse tema de maldição familiar, as séries pode nos ajudar a entender um pouquinho mais com uma outra ótica, que não é Sim. só a ótica da Igreja Católica. Tiago, a Séries é uma das autoridades no Brasil em constelação familiar. Ela faz com grupos, faz em empresas e muita gente também tem dúvidas se esse tipo de abordagem, como o da constelação familiar, pode ser feita, a Igreja Católica aprova, não aprova. Eu acho, Séries, que muita gente deve te perguntar isso, né? Muitas pessoas perguntam se isso pode ser feito por quem é Aham. católico, se isso é coisa de Deus, o que Isso. tem aí? E E você aí tem aluno padre, inclusive, né? sim, tenho mais de um aluno padre, tenho vários alunos padres, pastores, que vêm fazer a formação, até para poder entender e poder avaliar o que é esse trabalho, que é uma abordagem terapêutica. Isso, explica pra gente, assim, de modo bem prático, como você costuma ser, o que é a constelação familiar. A constelação familiar é uma abordagem terapêutica criada por um alemão chamado, quer dizer, criada e desenvolvida, né, por um alemão chamado Bert Hellinger, que inclusive era teólogo, foi ex-padre, filósofo e trouxe para nós essa abordagem terapêutica que tem como visão trabalhar os emaranhamentos sistêmicos, é, que muitas vezes são difíceis de serem identificados de uma outra maneira que não seja através do trabalho das constelações. Esse E esses emaranhamento que você está falando são questões emocionais, questões de até genéticas, talvez, que vai se trazendo ao longo das gerações. É isso? isso, transgeracionais, que causam sofrimentos, padrões de repetição, doenças, E isso tem a ver, bloqueio. Séries, É. com espíritos, ou com maldição divina, ou com praga de Deus na vida da pessoa, porque está pagando pecados dos antepassados. Como é que a constelação familiar vê isso? Não, não vê absolutamente dessa maneira, não vê como nada sobrenatural, não é um Deus castigando, não é um espírito punindo, não tem nada, nada, nada disso. É compreendido de outra maneira, é compreendido com uma visão fenomenológica de padrões sistêmicos inconscientes que se repetem na intenção de restabelecer o que esteve desintegrado ou excluído no sistema. São tentativas inconscientes de compensar, de espiar e voltar a pertencer algo ao sistema. Então, por exemplo, se eu tive um avô tóxico, emocionalmente doente, eu posso ter tido também um pai por conta desse aprendizado que meu pai inconscientemente teve desse meu avô. E isso pode resvalar em mim também. Então, é isso que a terapia, constelação familiar, trata enquanto terapia. São aprendizagens emocionais, vínculos afetivos mal resolvidos, e não tem nada a ver com o espírito, né? Não tem nada a ver com espírito. Isso é ocasionado, esses emaranhamentos ocorrem
por exclusões dentro do sistema. Os sistemas não admitem exclusões. Sim. Todas as vezes que um membro do sistema familiar é excluído, até por esse comportamento abusivo desse avô, que o pai repete, todas as vezes que um membro do sistema é excluído por qualquer comportamento, por qualquer doença, por qualquer ato que tenha ocorrido na vida dele, um outro membro do sistema, na intenção de expiar, de compensar, de equilibrar, vai representar, por uma lealdade inconsciente, os comportamentos e as situações que envolveram esse excluído. É como se assumisse o papel daquele que saiu. E aquilo Isso, vai se prolongando pela família. até que um membro do sistema faça uma constelação e Toma consciência, né? toma consciência, consciência é remédio. Quando Aham. você toma consciência daquilo que estava excluído e que trazia tanta dor e sofrimento, essa dor e esse sofrimento são sanados. E não tem nada de sobrenatural. São movimentos, é o fenomenológico que ocorre dentro dessa abordagem. E todas as vezes, Magliano, que numa constelação é reintegrado o que teve desintegrado, toda essa informação nova é passada e reverberada em cada célula tua. Perfeito. Então, E, é uma e essa terapia, né, informação Séries? é uma Não terapia, tem é uma nada de abordagem terapêutica. religioso, místico, espiritual nisso. Nada, Perfeito. absolutamente nada. Se Perfeito. alguém colocar que o trabalho das constelações é algo nesse sentido, é porque ainda não conhece o que é realmente a constelação, que nada mais é do que uma abordagem terapêutica. Por isso é que a Igreja Católica não põe nenhuma oposição com relação a esse trabalho, assim como não põe na programação neurolinguística, na hipnose e em tantas Na outras formas psicanálise, terapêuticas que existem, exatamente. Quer falar com ela sim, alguma coisa, Tiago? Eu quero. Que prazer em conhecê-la. E uma das igualmente. coisas que as pessoas que falam que existe maldição hereditária é que pessoas que não tiveram contato, por exemplo, com o bisavô. Aí o bisavô, ele tomou alguma atitude que foi ruim, que foi traumática dentro da família, mas o bisneto que nunca conheceu o bisavô tem os mesmos costumes. E aí as pessoas falam, olha, você está com uma maldição, isso daí foi porque o seu bisavô tinha esse vício, tinha essa conduta e por isso você também é assim. Como que essa questão da constelação também trabalha com isso, né? Eu sei que pode ser passar, né, pro avô, pro pai e até chegar lá no bisneto, mas as pessoas normalmente elas pulam essa etapa, falam assim, o seu bisavô era assim, por isso que você é. Você recebe muito desses casos no seu consultório? Olha, demais, mas na visão sistêmica desse trabalho maravilhoso que é das constelações, esses padrões de repetição inconscientes nada mais são do que a tentativa de restabelecer e reincluir no sistema aqueles que foram excluídos por algo que trouxe muita dor ao sistema, que nem falências, mortes trágicas, suicídios, doenças graves. Tudo isso pode fazer com que o sistema exclua e um outro membro do sistema vem representar esses excluídos. Sim, sim, perfeito, E perfeito. no trabalho terapêutico das constelações, reintegrar o que foi excluído faz com que os membros saiam dessa lealdade cega Uhum, que traz tanta dor e sofrimento. perfeito. Muito bom, sério. Se alguém quiser entender melhor de constelação, fazer um trabalho terapêutico para trabalhar essas questões que nada tem a ver com Deus, Não, espíritos, maldições, não. macumbaria, nada disso. Como é que a pessoa te encontra? Olha, podem me encontrar através do meu número particular, que é 041 99914 1918
ou através do INAP, Instituto de Neurolinguística Aplicada do Rio de Janeiro. Então, se botar INAP Rio de Janeiro, te encontra. Me encontra também. Perfeito. Séries, muito obrigado por estar aqui na estreia da nossa segunda temporada do Católicos Querem Saber. Obrigado, tá bem? Gratidão imensa e um abraço carinhoso a vocês e muito sucesso. Muito obrigado. Deus abençoe, Séries. Tchau, Amém, tchau. Abraço para vocês, amém. Jairo. Tchau, 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 tchau. tchau. Perfeito, conversamos com as séries aqui e agora a gente vai para um novo quadro. Nosso primeiro podcast Católicos Querem Saber. A gente não tinha esse quadro e era uma demanda que sempre estava lá no comentário do YouTube. Carlos, nós queremos o comentário da homilia, do Evangelho de domingo. E seu pedido foi ouvido. E hoje nós estamos estreando, junto com o nosso podcast, o Para Além da Homilia. Você que já participou da missa hoje, escutou lá as leituras, o padre fez a homilia e agora é a hora do Carlos ir para além da homilia. Vamos lá, Carlos, está expectante para a estreia desse quadro? Tô animado e eu quero dizer o seguinte, gente, preste atenção. Isso vamos ter que explicar todo dia. Tá. A homilia Sim. significa o quê, Tiago? Conversa em família. Conversa em família. Homilia, conversa em família. O padre na homilia, ele não faz teologia. Sim. O padre na homilia não faz arqueologia, não faz historiografia. O padre na homilia faz uma conversa em família. Iluminado pelas leituras do dia, o padre traz uma mensagem que, segundo o Papa Francisco, tinha que ser 8 minutos. Sim, ou menos. Ou menos. Uma mensagem para aquela comunidade, que é o rebanho daquele padre, daquele pastor ali, que está ali com a sua comunidade, com as suas ovelhas. Então, é algo bem direcionado, bem prático, bem com a cara da comunidade. É um pai que se reúne com os filhos e tem uma conversa. Isso Certo. é uma homilia. O que nós vamos fazer aqui é para além da homilia. O que nós vamos fazer aqui é fazer observações às leituras do domingo que o padre não vai fazer lá no altar. Certo. Porque o que nós vamos fazer aqui é uma leitura técnica. O que nós vamos fazer aqui são apontamentos técnicos do texto, que não é o ambiente da missa para ser feito. Por isso você não vai ver isso na missa. Você vai ver isso aqui. Então, todo domingo, depois que você já leu as leituras do dia, aí você fecha o seu domingo aqui no nosso podcast, ou ao longo da semana, se você não assistir na estreia dele, para você saber um comentário extra, um comentário técnico a respeito da leitura que você ouviu no domingo. Isso. Vai ser show, hein? Vai ser show. Vamos começar? Vamos lá. Hoje eu separei a primeira leitura. Tá. A primeira leitura de hoje, domingo 3 de agosto de 2025, foi Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1. Aí vai ler o versículo 2, aí vai pular para o capítulo 2, vai ler os versículos 21 a 23. Certo. É uma leitura picadinha, que a igreja separou para meditação. Eu vou ler aqui, é um texto conhecido, hein? Certo. Vamos ver o que você me diz, Tiago. Vamos lá. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Tudo isso também é vaidade. Tudo é vaidade. Texto deprimente, né? Sim. O sujeito lê isso aqui no domingo à noite, se preparando para segunda trabalhar. Sim. Ele fala, meu Deus, que vida, não é? É. O livro de Eclesiastes é um livro depressivo.
é um livro triste, porque ele trata apenas da condição na vida terrena. Ele não tem um olhar assim para o além, ele não tem um olhar para o céu, ele não tem um olhar para vida eterna. Acaba ali. Exatamente. No capítulo 9 de Eclesiastes é dito: a vida termina com a morte. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos de nada sabem, porque a sua consciência acabou, caiu no esquecimento. Então, o livro de Eclesiastes é assim. Ele é uma leitura da vida de uma forma materialista. Então, a pessoa materialista, que olha apenas para a parte material da vida, sem contar com a espiritualidade, ela olha a vida assim. Então, trabalhar é um tormento, viver é uma desgraça. Eu vou trabalhar para deixar tudo para quem não trabalhou, para os filhos, né? E os filhos vão botar tudo fora. Muitos botam mesmo. Sim. Tem até aquele ditado que diz assim, avô rico, pai nobre... avô rico, filho nobre, neto pobre. Porque vai perdendo tudo, quando chega no neto, acabou tudo. Exato. Então, esse é o livro de Eclesiastes. Ele é atribuído a Salomão, mas não tem nada de Salomão nele, porque ele foi escrito já por volta de 400, 300 anos antes de Cristo. Pelo estilo da linguagem, pelas palavras que usa, consegue datar em que tempo foi escrito esse texto, escrito pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém, que não acreditavam em espírito, em anjo, em ressurreição. Então, é uma doutrina dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, esse texto aqui. E o que eu separei nele? Quantas vezes você já ouviu, Tiago? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Sim, muitas vezes. E se eu te disser que isso está errado? Tá errado? No original não tá assim. Esse texto que a gente conhece e que vocês ouviram na missa hoje é uma tradução própria do Brasil, isso aqui. Sim. A vaidade que diz aqui e que virou uma tradução para o português geral, Bíblias católicas e protestantes traduzem assim. Se você for olhar no texto hebraico, porque esse livro foi escrito em hebraico, a palavra em hebraico é hevel ou revel. Sabe o que significa? Não. Vapor. Vapor? Vapor. A palavra é isso. Vapor de vapor? Vapor, ué. Você sabe o que é vapor? Sei. Mas... Você aquece uma água, sai aquele vapor. Sim. Isso é que está dito aqui. Mas qual é o contexto? O contexto é o seguinte, que a vida é um vapor, passa muito rápido. Tá. Ela não tem consistência. Você, quando é jovem, acha que vai fazer tudo. Quando você vê, passou 40 anos, que houve 50 anos, passou tudo. A vida é um vapor. A vida é inconsistente. A vida é transitória. Passa rápido. Então o texto começa falando isso. Vapor. Tudo é um vapor. E qual o problema dessa tradução para o português de vaidade? Porque em muitos grupos religiosos isso virou uma arma contra a mulher. Contra a beleza feminina. É verdade. Você não deve usar um brinco, uma maquiagem, fazer um cabelo, usar uma roupa mais bonita, porque isso é vaidade. E Deus é contra a vaidade. E aí, em muitos grupos, as mulheres ficam daquele estilo que você sabe. Com aquelas roupas que deformam completamente o corpo, sem nenhum tipo de adereço, nenhum tipo de enfeite, de cosmético, de nada. E aí você faz disso um aprisionamento para as mulheres, falando que tudo é vaidade, Deus é contra a vaidade. Olha onde chega. Quando o texto original não quer falar nada disso. Quer falar da vida que é pueril, é passageira, é inconsistente, é um vapor. E é muito interessante quando a gente pega
Esse entendimento que eles aplicam à vaidade feminina, que em certo grau é muito bom, é autoestima. Vai dizer que dá um tapa no cabelo, botar uma roupa bonita, ajeitar mesmo que for a barba aí como você fez, não traz a gente uma autoestima positiva. Sim. Só que usam isso para afundar as mulheres. E aí quando você vai comparar com Jesus, o que Jesus mandou fazer no dia de jejum? Lavar a cara, Botar um perfume. perfume. E não demonstrar que você está fazendo jejum. Jesus mandou fazer o que muitos grupos falam para as mulheres que não pode fazer. Ele mandou em Mateus capítulo 6 botar, no dia que você for fazer jejum, penteia o cabelo, lava a cara, põe um perfume. Isso que muitos julgam como uma vaidade e que não deve por causa de Eclesiastes, Jesus manda fazer. Porque Jesus não leu aqui vaidade, ele leu vapor. Tudo é vapor, passa rápido. E se passa rápido, vamos aproveitar bem esse momento. Por isso que Jesus disse: viva o presente. Não fique se preocupando pelo dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Viva o hoje, viva bem. Que é também uma mensagem que Eclesiastes traz. Se a vida é um vapor, o que eu posso fazer então? Eclesiastes agora falando. No livro você vai ler. Come, bebe e goza a vida ao lado da mulher que você ama. Viva bem o seu presente. Essa é a mensagem de Eclesiastes. Que interessante. E realmente isso vai muito além do que a gente está acostumado em ouvir, né? Porque até eu já escutei essa questão da vaidade com outra explicação, que é a questão da gente se envaidecer e acharmos que somos melhores do que os outros também, que é uma outra interpretação. Sim, que aí é uma que outra colocam coisa em cima disso também, da vaidade. Que está certo, mas não é o que o texto de Eclesiastes está falando. Sim. Aqui a gente faz uma leitura técnica do texto para respeitar o texto. Não é para inventar algo em cima do texto, mas é para procurar entender o que o texto está dizendo. É isso que a gente faz na Bíblia Mais. Quando você se torna aluno da Bíblia Mais, o que você aprende a fazer direto é isso: respeitar o texto bíblico. Porque abrir texto bíblico, ler de qualquer maneira e tirar uma mensagem achando que está fazendo um bom serviço, apesar da boa intenção, muitas vezes está atrapalhando as pessoas a entender de fato o que o texto bíblico está falando. Por isso que na Bíblia Mais a gente gasta o nosso tempo dessa vida de vapor para entender o que o texto está dizendo. Tem um QR Code aqui na tela, isso aqui, ó. Você pode apontar o seu celular aí, se você não é aluno da Bíblia Mais, pode ler esse QR Code aqui e ver como funciona o nosso curso e até se candidatar a ser um dos nossos alunos. E se você tiver pelo celular, tá o link aqui na descrição. Você pode clicar, é o primeiro link aqui embaixo, só descer um pouquinho a tela, você clica lá e acessa também para saber todas as informações, está tudo bem detalhado lá, né, Carlos? Sim, aí você lê tudo com calma e se você quiser fazer parte desse grupo de católicos que querem saber, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Gostou, Thiago? Eu gostei. E vocês aí, o que vocês acharam aí do Para Além da Homilia? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudo, né? E você lê, e você, se gostou, fala assim, continua o Para Além da Homilia. Tem que escrever aí. Isso. Se não escrever, semana que vem já não faço mais. Pronto, acabou. Muito bom, muito bom. Inclusive, esse nosso podcast vai ter outros quadros também. Então, você fica atento aí, que a gente vai ter bastante coisa legal. Tem um que eu vou deixar o gostinho pro pessoal assim, ó. O nome é Tá na Fé ou Tá Demais? O que vai fazer esse quadro? A gente vai reagir. Vai reagir? É react. E vamos reagir, então. As coisas boas que ficam botando na internet aí. A gente vai reagir 2 ou 3 vídeos aí a cada podcast e a gente vai dar a nossa opinião também. Né? E sabem que a opinião do Carlos é sempre muito sincera, né? Então... não pergunta não que eu respondo, tá bom, Thiago? Inclusive, falando de pergunta, vamos para a pergunta do pessoal? Vamos, católicos querem saber. Católicos querem saber. Vamos lá. Inclusive...
se você não segue o Instagram, @católicos querem saber, você siga lá, Instagram, só botar católicos querem saber, bem fácil, e tem conteúdo lá no feed todo dia, tem no story também, então você pode seguir e ficar por dentro também das redes sociais aqui do Católicos Querem Saber. Inclusive, essas perguntas, elas estavam lá na caixinha, né? Estavam lá na caixinha que o Carlos abriu, falou assim, ó, domingo tem estreia de podcast, deixe sua pergunta que a gente vai responder. Então, essas perguntas vêm diretamente do Instagram. E aí, as próximas, você pode deixar aqui nos comentários do podcast, que o Thiago vai separando, e nos próximos podcasts a gente vai respondendo. Mas veja, não adianta ficar nervoso. Não respondeu a minha, não respondeu a minha. Não dá para responder todo mundo aqui. Thiago vai separando e se você achar que está demorando, depois você pergunta de novo. Beleza? Vai lá, Thiago. A Eliane perguntou o seguinte: quero saber como faço para ler a Bíblia e também gostaria de comprar uma Bíblia. Qual me indica? Bom, não sei para que ela vai querer ler a Bíblia. Tem duas maneiras de ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia para uma meditação ou você pode ler a Bíblia para estudar. Um estudo técnico, por exemplo, como a gente faz aqui. Se é para o dia a dia, uma leitura mais meditada, você pode ler a Ave Maria, Bíblia Ave Maria, a Bíblia da CNBB, a Bíblia Pastoral. São Bíblias boas com uma linguagem acessível, simples. Agora, você quer uma Bíblia para estudo, com boas notas de rodapé, com boas explicações, aí te recomendo duas. A Bíblia de Jerusalém ou a Bíblia Teb, a tradução ecumênica da Bíblia da editora Loyola. Essas duas são muito boas para o aprendizado do contexto bíblico, porque elas trazem notas muito interessantes. Mas com qualquer Bíblia dessa, você vai conseguir fazer uma boa leitura para estudar e até mesmo para meditar. Perfeito. A Renan, é isso mesmo, Renan está perguntando o seguinte: às vezes tenho dúvidas sobre a imortalidade da alma, pois sem a morte o mundo não se renovaria. Eu também tenho dúvida. Eu só não entendi o que tem a ver uma coisa com a outra. Porque às vezes eu tenho dúvida sobre a imortalidade da alma. Sim. Porque sem a morte o mundo não se renovaria. Exato. Mas o que a imortalidade da alma tem a ver com a morte? Porque o que morre é o corpo. Sim. Então eu acho que tem que saber distinguir o que ele está perguntando. O corpo morre, a alma é imortal. O corpo morre porque é material. A alma não morre porque é espiritual. Nós somos corpo e alma. Eu não sou só uma alma, nem sou só um corpo. Eu sou os dois. Por isso que a morte é uma destruição. Porque a morte arrebenta o ser humano no meio. Joga corpo para um lado e alma para o outro. E aí a fé católica crê na ressurreição, que é quando alma e corpo se reencontrarão, formando o ser humano completo. De novo. Pronto, eu posso responder até aí. Agora o resto eu não entendi muito, não. Eu também não, porque a morte do corpo físico faz essa renovação acontecer, Isso, né? Então, faz. vamos lá. Tá aqui como Rodrigues. Tem o arroba dele com Rodrigues na frente. O mar, lá naquela época, foi mesmo aberto, como diz a Bíblia, por Moisés? O mar, lá naquela época, o quer dizer, mar- na época de Moisés, né? o Mar Vermelho. Pois é, aí é que vamos falar de problemas graves. Porque o texto de Êxodo fala que Moisés abriu o mar vermelho. Mas quando você vai ler o texto não em português, mas em hebraico, não é mar vermelho, é mar de juncos. Juncos. Quando traduziram do hebraico para o grego, é que traduziram como mar vermelho. E depois o grego é que
virou o nosso português. Então, muitas Bíblias traz Mar Vermelho. Bíblias mais especializadas em hebraico ou em textos originais, a Jerusalém, por exemplo, traz Mar de Junco já. Não traduz mais como Mar Vermelho, já traduz como Mar de Junco. E uma coisa é o Mar de Junco, outra coisa é o Mar Vermelho. Sim. O Mar Vermelho é uma coisa. O que é o Mar de Juncos? O Mar de Juncos é algo da mitologia egípcia. Eles acreditavam, é a religião egípcia daquele tempo, acreditava que quem passasse pelo Mar de Juncos encontraria a salvação do outro lado. Então, o texto bíblico criou uma simbologia em cima disso. Pegaram a ideia do Mar de Juncos dos egípcios e falaram para os egípcios: nós é que encontramos a nossa salvação. Não são vocês que vão passar pelo Mar de Juncos. Somos nós que vamos passar e encontrar a nossa salvação. Por isso, eles pegam a ideia do Mar de Juncos, põem no texto para atravessar o Mar de Juncos, dizendo para os egípcios: vocês nos escravizaram, nós vencemos. Então, houve alguma coisa assim, de fato, de Mar Vermelho? Não houve nada. Primeiro que é uma tradução. O original não fala em Mar Vermelho. Pessoal que fica aí na internet dizendo que acharam roda de carruagem dentro do Mar Vermelho está perdendo tempo. Porque a Bíblia nunca disse que era Mar Vermelho. As traduções dizem. A Bíblia não. O original não. E não tem nada a ver com a abertura real de mar. Tem a ver com a simbologia da religião egípcia que eles estão se confrontando. Perfeito. Muito bom, muito bom. A Ângela perguntou o seguinte: um casal que um é católico e o outro evangélico, o católico nunca vai poder receber a Eucaristia? Por que não? Que é o outro da religião Não, diferente. não tem nada a ver. Veja bem, um católico pode se casar com uma pessoa evangélica, por exemplo, e convidar a pessoa evangélica para celebrar o casamento na igreja católica. Não há impedimento nenhum. Ah, mas a pessoa evangélica não quer. Não tem problema. Ele solicita à igreja, isso se faz com o bispo, se solicita ao bispo um documento chamado sanação radical. Esse documento libera a pessoa do matrimônio na igreja, da celebração do matrimônio na igreja católica. Então, para a igreja católica, ele está casado, ele está com o matrimônio em dia, só não teve a cerimônia. Sim. Pronto. E aí ele pode seguir a vida religiosa católica dele normalmente. E qual a diferença disso para a disparidade de culto? Ou é a mesma coisa? Então, a disparidade de culto é quando a pessoa é de uma outra religião e ela faz essa solicitação. Uhum. Mas não é esse o caso. Só se a pessoa... Esse caso que eu estou respondendo, da sanação radical, é se a pessoa não quiser. Uhum. Aí ela pede a sanação radical. Se a pessoa quiser, se faz esse documento aí, se faz a cerimônia, sem problema nenhum. Agora, não é porque são da mesma... são de religiões diferentes que quem é católico não vai poder seguir na vida sacramental. Não tem isso. Perfeito. A Maria Irani está perguntando se Nossa Senhora ela subiu ao céu de corpo e alma mesmo, ou ela morreu e os anjos a levaram? Muito boa. Interessante isso aí. Jesus, a gente fala que... Qual é a festa que a gente fala que ele subiu aos céus? Qual o nome? Ascensão. Ascensão. Sim. E de Maria, qual o nome? Assunção. É diferente? Uhum. Sabe a diferença? Sei. Então explica. A ascensão, ele mesmo se elevou ao céu. A Assunção, ela foi elevada ao céu. Mas por que o nome é Assunção? Porque ela foi assunta. assumida. É assumida. Ela foi assunta, né? Deus a assumiu. Certo. Então ela foi assunta. Jesus sobe aos céus pelo próprio poder. Ele ascende. Ascender. Não é acender de botar fogo, não. É ascender. Jesus faz a sua ascensão. Maria faz a sua assunção. Não pelo seu poder, mas pelo poder de Deus que a assume em sua glória. Essa é a diferença. Muito bom, muito bom. Mas foi os anjos que levaram ela?
Então, aí eu não vi. Eu não vi. Você não foi eu não sei, testemunha alguém disso, filmou né? no Instagram? Não tem. Não tem no Eu já Instagram. procurei. Será que no YouTube tem? Não sei. Mas veja bem, há um documento do Papa Pio XII. Esse documento é de 1950, em que o Papa fala sobre isso. É quando ele instituiu o dogma da Assunção. Então o Papa diz assim: ao final de sua caminhada terrestre, Maria foi elevada aos céus de corpo e alma. Ponto. Fica até a dúvida. Ela morreu ou ela já passou para a Assunção? Porque o texto do Papa é ao final de sua caminhada terrestre. O que é isso? Ela morreu e foi elevada ou ela já foi elevada direto? Então é uma coisa que não se tem essas perguntas tão claramente assim não tem a resposta para essas perguntas tão objetivas. Muito bom. A Augusta perguntou por que no Antigo Testamento algumas pessoas viviam mais de 800 anos. Aí, vamos para isso agora? Vamos resolver isso aí? Você já leu algum texto das religiões hinduístas? Não. Lá tem gente que viveu 30 milhões de anos. Nossa. Meu filho. Você já pensou? É tempo, hein? Muito. Agora, viveram mesmo? Claro que não. Claro que não. E nem no tempo bíblico viviam 800, 900 anos. Nunca houve isso. Ué, mas por que a Bíblia fala isso? Por que lá na religião hindu tem 30 milhões de anos? Porque o modo deles se referirem à idade das pessoas não é o nosso modo. O nosso modo aqui, ocidental, é muito objetivo. Você nasceu quando? Então você tem tantos anos. Ponto. Acabou. A linguagem deles não era essa. A linguagem deles é simbólica. Então, quando eles queriam mostrar alguém com uma caminhada junto de Deus, alguém próximo de Deus, aí eles falavam tantos anos, 800 anos, 900 anos. Então, é algo simbólico. E se você ler lá em Gênesis, que tem toda essa descrição de idades, ali em Gênesis 5, você vai vendo que as idades vão caindo ao longo do tempo. A cada geração eles vão vivendo menos. Por quê? Porque o autor quis mostrar que os primeiros estavam mais ligados a Deus e que as descendências foram pecando e por isso que agora vivem menos. Até para dar uma explicação ao pessoal da época dele. Por que nós vivemos essa idade? 80 anos, 70 anos. Por que vivemos isso? 90 anos? É porque nós pecamos. Então era a explicação que ele podia dar. Aí na árvore genealógica que ele montou, ele foi botando de uma idade grande, aí vai diminuindo as idades, até chegar nas idades que nós temos hoje. Era uma explicação simbólica, atenção, mas era a explicação que ele podia dar. Tá entendido, Thiago? Quanto mais tempo, mais próximo de Deus ele era. Era mais ou menos assim. Você vê, por exemplo, tem um caso, uma exceção. Enoque, por exemplo. Enoque, da lista, é aquele que diz ter sido arrebatado, levado para Deus. Sim. Enoque viveu 365 anos. Sim. É menos que outros, que parecem 900, 800 e tal. Mas se ele foi levado para Deus e diz que ele andava com Deus, por que então ele não era a idade maior? Porque aí tem um simbolismo do 365, é um ano solar, é alguém que fez uma vida completa, uma vida perfeita. É cheio de simbolismo. Muito Gente, bom. pelo amor de Deus, não façam na Bíblia leitura fundamentalista. Leitura fundamentalista é achar que aconteceu como está escrito. Não é assim. Respeita o texto bíblico. Muito bom. Vamos lá. Tem uma pergunta, né, que tem a ver com o nosso tema de hoje. E aí você até comentou sobre isso, mas é bom dar uma reforçada. A Tida Pena está perguntando por que muitas mulheres evangélicas usam saia. Isso tem base na Bíblia? Então, é um pouco do que eu falei hoje. Da homilia. Né? É porque na Bíblia há passagens que diz que
Mulheres não devem vestir roupas de homem. Aham. O que era roupa de homem na época Exato. também, né? Então, uma mulher que usa calça, a calça que a mulher usa é uma calça masculina? Não. É uma calça, mas é feminina, tem um corte feminino. Então, você não pode pegar coisas de uma cultura de 2.500 anos atrás, querer aplicar hoje sem procurar entender. Todas as proibições que a Bíblia faz nesse sentido de, atenção, roupa, tatuagem, corte de cabelo. Você sabe que na Bíblia está proibido cortar o cabelo e aparar a barba, Tiago? Eu sei disso. Está errado. Você também. Eu também. Então, por que a Bíblia traz essas proibições? Porque eram práticas de cultos pagãos, prática de cultos a outros deuses. Então, os judaítas, depois judeus, como queriam se diferenciar desses grupos, eles criavam essas normas. Sim. Então, não se leva isso ao pé da letra pelo amor de Deus. A Letícia Moser perguntou o seguinte... Só um instantinho. Ah, tá. É muito engraçado que esse pessoal que põe essas regras para as mulheres, só pode usar saia, eles pegam algumas regras, eles não pegam todas. Eles pegam o que interessa a eles. É. Eu nunca vi um deles falando que o homem não pode aparar a barba. E está lá no mesmo livro que fala da roupa da mulher. Por que eles pegam para um e não pegam para outro? É seletivo, né? Eu nunca vi nenhum deles falando que ele, líder religioso, pastor, não sei das quantas, ia vender tudo que tem e dar aos pobres. Essa regra eles não pegam ao pé da letra. Por quê? É verdade. É verdade. É muito curioso. Vamos lá, a Letícia Moser está perguntando o seguinte: professor, é verdade que tem rastros da arca no Monte Ararat, mas o dilúvio não é mitológico? É mentira, não tem nada disso. Tem nada. Nada. pra Todo vender. mês sai isso. Achar a arca de Noé, achar a arca de Noé. Eu ponho um desafio aqui. Por que eles falam que é a arca de Noé? Como é que eles sabem que era a de Noé? Se acharam alguma arca, que não acharam nada. Mas se acharam uma arca, por que é a de Noé? Ué, muito antes da história de Noé, tem a história de Atrahasis, que é uma história de um dilúvio, de um homem que construiu uma arca. Mesma coisa. Por que eles não dizem que a arca é de Atrahasis? Ou de Gilgamesh, que é uma outra história de dilúvio mais antiga que a de Noé na Bíblia? Mas eles ficam com essa ideia de arca de Noé para que você, no seu celular, dê o clique assim, e veja aquela besteira, aquela fake news, aquela mentira e dê o seu dinheiro e o seu tempo para eles. Vamos lá, a Camila perguntou o seguinte: professor, Deus permite... Por que Deus permite tanto sofrimento? Isso dá um podcast, né, Tiago? Tá, vamos deixar esse tema para um podcast. Eu acho. Então, Camila, fica atenta aí que isso aqui vai ser tema de podcast. Isso aí dá um podcast. Tá. Já o Leonardo perguntou o seguinte: professor, o que Jesus quis dizer com a passagem ali haverá choro e ranger de dentes? Aí Jesus está falando que vai haver dor, sofrimento, tristeza, por isso choro, e vai haver até raiva, ira, ódio, ranger de dentes. Do que ele está falando? Se está falando de condenação. Uhum. Agora, é preciso pegar ali o contexto total desse evangelho para a gente fazer um estudo técnico para ver exatamente sobre o que condenação ele está falando. Mas, num momento de perguntas e respostas, sim, eu vou ser mais objetivo, vou responder estritamente isso. Choro é tristeza, lamentação, agonia. Ranger de dentes é raiva, ódio. Isso aqui está em qual livro? Tá, Mateus? Evangelho... Mateus aparece isso. Eu não sei se Lucas também aparece isso. Mateus eu tenho certeza. Então, no estudo de versículo por versículo, tem lá explicação, na Bíblia, né? Tem. Na Bíblia mais a gente estudou isso aí. Muito bom. E aí, gostou? Eu gostei. Muito bom. Nosso auditório aí, gostou? Aplauso, gente, auditório. Hoje Isso. tivemos plateia aqui. Uma plateia imensa que veio de várias localidades no Brasil. Com a caravana. Com a caravana. E aí, o que a gente tem para falar pro pessoal agora? Não, tem para dizer o nosso agradecimento por você estar aqui.
relembrar você que a partir de hoje, todo domingo, 9 da noite, a gente está no ar aqui no YouTube. Então você deixa Fantástico para lá, só traz besteira. Sim. Patrícia Bravanel não é mais o Silvio Santos, então Não. também não vale a pena. Domingo Espetacular na Record, cópia do Fantástico. Também não serve para nada. O que você vai fazer domingo à noite? Católicos querem saber Aí, podcast. é isso que nós vamos fazer. Exatamente. E atenção, assista de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Até o próximo, se Deus quiser. Obrigado, Tiago. Obrigado. Obrigado a todos que estão aqui.